Hoje eu estava meditando um pouquinho em relação à dificuldade que a gente tem, às vezes, para andar dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando eu estou te falando entrar dentro daquilo que Deus tem preparado, não é em termos de ministério que eu estou te falando agora, não. De servir a Deus, não. Eu estou falando em relação àquilo que Jesus conquistou para mim e para você, como graça, misericórdia. A gente até concorda que elas existem, mas a gente não sabe como viver dentro delas. Dentro da justiça de Deus, do zelo dele, do conforto, do perdão. A primeira coisa que a gente faz quando o Espírito Santo ministra esse tipo de coisa para nós é a gente questionar se, como Deus? Por quê? Eu não me sinto curado, eu não me sinto perdoado, eu nem sei o que é graça e misericórdia, Deus. Não é desse jeito? E aí a gente custa, às vezes, para entrar naquilo que Deus quer colocar à nossa disposição. E dentro disso, eu estava questionando algumas coisas, e o Espírito Santo falou assim: o que vale mais para você? Um filho desobediente perto de você? Mesmo que a rebeldia e a desobediência dele doa tremendamente no teu coração? Ou um filho desobediente longe de você? Ele estava perguntando em termos maternais, de pai e mãe. Eu vou te fazer essa pergunta. Vocês, a maioria aqui, tem filhos, não tem? Onde você queria o teu filho? Por mais, às vezes, rebelde, teimoso que ele seja, ou tua filha, ou uma criança, ou mesmo um adolescente. Mesmo que ele fosse a pior criança, que não fizesse nada que você manda, e aquilo doesse no teu coração, aonde você ia querer ele? Eu posso ter certeza que você ia querer ele debaixo do mesmo teto que você. Que mesmo que com a teimosia e a desobediência dele, você pudesse olhar no quarto e olhar e saber que ele está deitado lá na cama, e talvez você pudesse até cobri-lo, do que não saber. Eu vou ter dúvida, onde meu filho vai estar nesse momento? Será que ele está nas drogas? Será que mataram ele nesse momento e a notícia vai chegar daqui a pouco? Será que ele foi enterrado como indigente? Onde será? Não seria assim? Eu vou te dizer por que Deus me fez essa pergunta. Porque é difícil, às vezes, a gente entender o amor de Deus e o alcance dele. Por isso que a palavra diz que mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel. Então, com toda a minha rebeldia e a tua, mesmo quando todas as pessoas da face da terra colocam você como lixo desse mundo e não dão um tostão furado por você, Deus está investindo tudo o que Ele pode para te resgatar e segurar você junto dele. É isso que Jesus quis dizer quando Ele falou sobre a ovelha perdida. E Ele disse que o bom pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que tinha se perdido. Esse é o tipo do amor que Deus tem por mim e por você. Por isso que Deus nunca vai desistir de você. Ele disse: eu jamais te deixarei. Nunca te desampararei. Mesmo quando, devido às pressões e circunstâncias, você se sente a pessoa abandonada, às vezes deixada de escanteio, o Espírito Santo está o tempo todo intercedendo e tentando te segurar. O tempo todo. É por isso que para Deus, a palavra diz que você é como a menina dos olhos dele. Então, às vezes, nós não conseguimos entender por que mesmo com toda a nossa desobediência, às vezes, maneira errada de andar, de pensar, às vezes assim, não é nem um pecadão grande. Às vezes é por nós não conseguimos entender o cuidado de Deus. A gente não tem a revelação. E você questiona, por que o Senhor não me supre as minhas necessidades? Por que o Senhor não me cura? Ele já fez tudo, mas a gente não entende, a gente não sabe, então questiona Ele. Mesmo nesse momento, Ele te ama. E Ele quer mostrar a verdade para você. O tempo todo. É por isso que Satanás precisa te levar a uma condição onde você desacredita na simplicidade de Deus, na fidelidade dele e no amor dele. Simplicidade. Ele tenta te levar para a religiosidade.
que é aquilo que nós conversamos domingo passado aqui. Talvez a maioria tenha esquecido, né? A tradição, a imposição sobre as pessoas, os costumes. Ele tenta dizer que você só pode chegar a Deus se você tiver o cabelo lá no pé, ou se você usar roupa padrão. As mulheres têm que usar roupa desse jeito, senão não agrada a Deus. Os homens. Ou preceitos, guardas de dia, guardar dias, como sábados. Ou tentar comprar a bênção de Deus através de dinheiro. Ele tenta dizer que é bem mais difícil do que você imagina. E o Espírito Santo, ele nos chama para uma condição totalmente diferente, onde ele quer te apresentar a Deus como ele é. Só que a ideia que nós temos da palavra é tão crua dentro de nós, tão natural, que a gente não consegue se relacionar com Deus. É muita escuridão aqui dentro ainda, é muita trevas. Por isso que Jesus precisava enviar uma pessoa, e a gente negligencia muito. Eu lembro quando uma época virou moda ler o livro do Ibenihim, Bom Dia Espírito Santo, que é uma bênção, e o que está ali é a experiência daquele homem, e ele é um servo de Deus, e ele vive aquilo que ele está falando ali. Muitas pessoas viram aquilo muito superficial, e quando viram se ligaram à experiência daquele homem, acharam que só pelo fato, às vezes, de ler o livro, eles estavam tendo o mesmo relacionamento com o Espírito Santo. Mas para aquele homem chegar naquele entendimento, ele passou horas e horas a sós com a palavra e com o Espírito Santo. E numa das últimas ministrações dele, ele disse que Deus o chamou novamente para essas horas e horas a sós com ele. Então você pode ver e achar a experiência dos homens muito bonita. Mas Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Que você entenda como Ele te ama. Então, às vezes, devido à condição que Satanás nos leva, de autocondenação, de medo, de fraqueza, de angústia, de decepções, de traumas, nós não conseguimos mais ver Deus como um pai. A gente vê Ele como aquele que está apontando você e apontando as tuas falhas. Mas Deus nunca aponta as tuas falhas. Deus te chama para a luz, para te libertar das tuas falhas. É diferente. Não é que Ele se conforma. Deus não se conforma com as trevas. Deus não se conforma com o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama você. Ele ama o Versilei. Ele ama o pecador. E Ele quer nos fazer livre dessa condição do pecado. Totalmente livre. Um irmão hoje me ligou lá do sul. Ele mora num lugar que é frio demais. Ele mora sozinho lá. A família está lá em Cuiabá. A noiva está no Rio de Janeiro. E ele é sargento numa base do exército lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. E ele perguntou para mim, falou, irmão, eu vou te fazer uma pergunta, porque agora eu comecei a ter um tempo maior com Deus, e Deus está, assim, muito mais real na minha vida. É diferente. Ele falou, será que tudo aquilo que eu fiz lá atrás foi em vão? Porque eu nunca tinha tido uma experiência como eu estou tendo agora. Eu falei, não, irmão, tudo que você fez atrás foi te ajudando para você chegar a dar maior valor para ter tempo com Deus agora. Simplesmente por agora você está tendo um tempo maior e está mais sensível no teu espírito, você está entendendo o cuidado de Deus por você. Deus, Ele está ansioso, desejoso para se revelar para mim e para você, mas nós não deixamos Ele fazer isso. Por causa da correria, por causa do dia a dia, das circunstâncias, de tudo. Você já notou como é difícil você ficar 1 hora sozinho com Deus? Como que o inimigo resiste a esse tempo que você quer passar sós com Ele? Como parece que tudo cria vida, até a cadeira pede para você mudá-la de lugar só para você parar de orar. Você já notou isso? Você entra no teu quarto, você começa a orar ali no Espírito, de repente você fala, eu preciso mudar aquela penteadeira de lugar. Não é assim? E você vai lá mudar. Aí eu acho que os móveis estão com um pouco de pó. E dali a pouco você não está mais orando em língua, você está tirando o pó dos móveis. Aí você lembra de uma roupa que ficava bonito para você. E no caso da mulher, ela vai lá, deixa eu ver se ainda serve. E se olha no espelho. E a hora que você vê, passou 1 hora. No caso do homem, tudo aquilo que a mulher pediu durante o mês inteiro para ele apertar um parafuso, trocar uma torneira, ele lembra tudo naquela hora e vai querer fazer tudo no mesmo dia. Menos orar.
Não é que é errado, você tem que procurar cuidar dessas coisas. E não é errado a mulher querer cuidar também para ficar bonita. Mas o inimigo usa, às vezes, justamente no momento que você quer separar aquela hora com Deus. E você fala, sou eu, não é você. É alguém que está chamando você para se distrair e te envolver nos cuidados da vida. Então, Deus está ali junto de você. E o diabo coloca assim, ele não se importa mais com você. Você errou tanto que Deus desistiu de você. Você nunca mais vai sentir aquela alegria da salvação que você tinha. Não, lembra como você cantava aquela paz, mas você se converteu e errou tanto que o Deus não tem mais interesse em você. Ele cansou de você. Aí ele coloca, você sabe por que a coisa enrolou assim? É porque você cortou o cabelo. Você entrou nesse negócio de oração em línguas e cortou o cabelo, agora acabou. Acabou o poder de Deus. Ou vai chegar, você precisa mudar a tua maneira de vestir, porque você não é liberto por causa disso. Eu não estou falando contra se vestir com decência. É outra coisa, viu, irmão? Não vão sair amanhã dizer que eu falei que mulher tem que usar mini saia e homem entrar de qualquer jeito aqui. Não é isso que eu estou falando. Decência é uma coisa. Fanatismo e religiosidade é outra. Mas por que eu estou indo nisso com você? Porque você é um filho que Deus pagou um alto preço e Ele não quer perder você. Ele ama você. Muito mais do que você imagina. Então, quando Jesus ministra lá em Marcos, capítulo 4, e eu sei que na mente de muitos aí já passou, irmão, eu sei de cor. Eu já conheço essa passagem. Não, irmão, você não conhece. Eu e o Paulo estavam conversando aqui ontem, e ele mencionou alguma coisa, falou, Versilei, a gente não sabe nada sobre adoração, né? Não sabe mesmo. Quando você está dizendo que ama Jesus, você está tentando perseverar para aprender o que é adoração. Eu também. Mas nós não sabemos ainda o que é adoração. Ao ponto realmente de você se perder na presença de Deus. Nós não conseguimos porque a gente não persevera o suficiente para isso. Nós não perseveramos. E aí a gente fala que a palavra não funciona, que não dá certo. Mas não é a palavra. É a ideia que nós temos de Deus que não está funcionando. Porque nós não conhecemos Deus. Abre Marcos, nós não vai avançar muito não. 4, versículo 13. Nós não vamos ler toda a parte do ensinamento, só onde Jesus explica a passagem, só isso. Amém? 4, versículo 13. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ele está perguntando. Você não entende esse princípio? Como que você vai entender os outros princípios, se você não entender o primeiro? A maneira de se aprender. Aqui Jesus está ensinando como é que eu e você aprende com Deus. Ele está chamando a atenção, falou, vocês não entenderam? Como funciona? Eu lembro que o pastor Eurípides sempre usava um termo, ele chama de estrada, né? Ele falava, olha, a oração em línguas é uma estrada, que você vai andando nela e Deus vai te levando a receber e entender tudo aquilo que Ele tem preparado para você. E aqui Jesus está dizendo que o que Ele está mostrando aqui é como eu e você prepara o nosso coração, ou deixa Deus preparar o nosso coração, para ele estar receptível à ministração do Espírito Santo. Você já notou quantas ministrações vocês já ouviram e eu já ouvi? Quanto disso tudo a gente tem em prática na nossa vida? Quanto disso tudo é uma verdade? Verdade, para nós, é aquilo que muda o nosso comportamento e a nossa vida. Isso é verdade. Jesus disse que a verdade liberta. Ela muda o comportamento. Ela nos tira da derrota para dentro da vitória. Às vezes você ouve uma ministração e você acha a coisa mais linda. Oh, irmão, isso veio do céu, né? Mas depois, do mesmo jeito que veio, vai embora. E você se sente no inferno. Porque aquela ministração não pôde te conduzir para dentro da vitória. Por quê? Alguém roubou. Mas por quê? Como que esse alguém conseguiu roubar? Porque não encontrou lugar aqui dentro. O coração não estava receptivo. É isso que a gente hoje não consegue entender. É por isso que eu e você não entra na vitória. Então ele diz assim, o que semeia, semeia a palavra. E você sabe que quem semeia a palavra é o Espírito Santo.
Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo quem, irmão? E é logo mesmo, imediatamente ele vem. Hoje, depois que você sair daqui, ele vai estar ali fora esperando para roubar a palavra de você. Imediatamente. No mesmo momento, Satanás vem. Você lembra quando Jesus ministrava? Aqui nos evangelhos tem isso. Ele acabava de ministrar, o diabo levantava os fariseus, os saduceus, e eles questionavam Jesus. E eles tentavam induzir o povo a não aceitar o que Jesus tinha ensinado. Era Satanás tentando roubar a palavra. Punha em dúvida o que Jesus estava ensinando. É assim que ele trabalha. Então, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Você vê muito isso quando você fala de Jesus para alguém e aquela pessoa até se sensibiliza no momento, mas depois, logo ela volta a fazer normalmente, agir como agia e esquece daquela ministração. Às vezes parentes, pessoas que você ama. Muitas vezes eles nem querem ouvir, eles dão uma atenção, mas eles tentam até mudar de assunto para não receber aquela palavra. Mas tem outros tipos de pessoas, Jesus está dizendo. Ele está falando, tem outros tipos de coração. Cada pessoa age e reage de uma maneira, Jesus está dizendo. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição. Você está entendendo agora por que você passa por problemas? Porque você, se achando um crente tão fiel, você tem ataques do diabo? Às vezes na tua vida financeira, às vezes na família, às vezes contra os teus filhos, contra você mesmo. Por que você acha que o diabo te ataca quando você está passando tempo com Deus? Por que você acha que ele te ataca justamente quando você determina que vai querer andar com Deus e vai passar tempo com Deus? Por que você acha que ele te ataca? Usando pessoas para te perseguir, pessoas para te oprimir, usando situações. Está dizendo aqui? Depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra. É atrás da palavra que ele está. Ele sabe que se ele roubar a palavra de você, ele tem você na mão dele. Ele sabe que a única coisa que pode te tirar do engano e te dar vida é a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Ela vai te libertar. Ele sabe disso. Logo se escandalizam. O que é se escandalizar? É pôr em dúvida aquilo que Deus diz. Dar descrédito àquilo que Deus diz. Ah, isso não funciona. Ah, eu vou parar. Eu cansei. Isso é se escandalizar. Eu não vou mais praticar isso. Eu achei que a palavra funcionava. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Você está entendendo? Você ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, faz o quê? Sufocam a palavra de novo. Às vezes você fala, eu estou me sentindo sufocado. Mas aqui ele está dizendo, sufocam a palavra. É da palavra que Jesus está falando. Por que sufoca a palavra? Porque se o diabo está atacando você, sempre o objetivo dele é roubar a palavra, é sufocar a palavra, é impedir que a palavra crie vida dentro de você. Por quê? Ele continua dizendo. E fica infrutífera. Você não come daquilo que a palavra te proporciona, que é vida. Lembra que lá em João diz, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Aí um pouquinho embaixo diz, nele, na palavra, estava o quê? A vida. E a vida era a luz dos homens. É na palavra
que o Espírito Santo compartilha com você, que tem a vida que Deus preparou para você. É nessas promessas. Pode ver que quando o inimigo se lança contra você, ele faz de tudo para te impedir de se descansar na palavra. Ele te faz procurar qualquer recurso. Ele te faz correr para qualquer lugar, para qualquer pessoa, menos para a palavra. Ele rouba a palavra. E Jesus aqui, ele está dizendo as armas que Satanás usa para te roubar a palavra. Mas por que que ele não quer que a palavra comece a gerar vida dentro de você? Deixa aí Marcos, vai lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Visto como o seu divino poder nos deu alguma coisa, está dizendo aí? Tudo o que diz respeito à vida. Que vida? A vida que Deus preparou e quer compartilhar com você. Vida eterna, em todo sentido. Vida eterna significa que você agora, mesmo vivendo aqui, desfruta do Deus eterno, de tudo que Ele é para você. E piedade. Mas como? Pelo conhecimento. À medida que você conhece aquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas, o quê? Quando você lê um versículo da Bíblia que diz assim, eu sou o Senhor que te sara, o que é? É uma promessa. Grandíssima e preciosa promessa que Ele deixou para você, para mim. Quando você lê lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma grandíssima e preciosa promessa que Ele deixou para você. Quando você lá lê, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é uma grandíssima e preciosa promessa para você. Quando diz lá, eu sou a tua paz, é uma grandíssima e preciosa promessa. Mas para quê que Ele deixou isso? Qual foi o objetivo de Deus em deixar as grandíssimas e preciosas promessas? Qual foi? Qual era a intenção de Deus quando Jesus veio e nos remiu das mãos de Satanás? Olha o que Ele continua dizendo. Pelas quais, versículo 4 de novo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, ou através delas, fiqueis, o que, irmão? Participantes da natureza. Que natureza? Que natureza que está escrito aí? Quem que tem natureza divina? Quem é que tem natureza divina? É Deus, não é? Então, para que você participe da natureza de Deus. Mas para quê? Que Deus quer que eu faça isso aqui na terra? Para que você escape da corrupção que pela desobediência há no mundo. O que significa corrupção? Tudo que está destruindo esse mundo, Satanás todo dia lança contra eu e você. Parte moral, doenças físicas, miséria, tudo. É uma coisa que está apodrecendo o mundo, corrompendo, destruindo. Então ele tenta pegar tudo isso e joga contra eu e você. Enfermidades, medo, angústia, ansiedade, tormentos, autocondenação, falta de perdão, ódio, desespero. Ele joga isso o tempo todo. Por isso, irmão, não tem jeito de eu me esconder disso, não. Porque isso também está, de certa maneira, impregnado em nós. Essa velha natureza tenta te acompanhar. Você é nova criatura. Mas a velha natureza tenta ir atrás. E muito crente acha que ele não tem mais, ele não anda mais na alma, é perfeito. Se você começar a querer andar muito perfeito, uma hora tuas asas quebram. E você vai ver que você tem que depender só de uma pessoa, é da justiça de Deus. Você tem sim que procurar andar em Deus e a santificação através da palavra, do tempo com Ele. Mas você não é perfeito. Você tem falhas. Enquanto você não assume para você mesmo que tem, você está se escondendo. Enquanto você pega as tuas falhas e aponta dos outros, você está mentindo para você mesmo.
Você não tem que contar as tuas falhas para os outros. Que você tenha que entrar no teu quarto e abrir o teu coração para Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Ele te conhece por dentro. Dele você não esconde nada. Então você chega, Pai, eu sou realmente assim, mas eu quero sair disso, eu quero a vitória. Pai, eu preciso do Senhor. Faz isso, irmão, é bom. Pelo menos de Deus, admite que você precisa. E ele vai ter um prazer imenso dizer, mesmo nessa condição, eu prefiro você aqui pertinho de mim do que longe de mim. Porque eu estou muito desejoso de te ajudar a sair da derrota. Eu quero te trazer para dentro da vitória. Foi a pergunta que ele me fez hoje. Onde você prefere o teu filho? Onde você acha que Deus prefere você? Nos braços dele, irmão. Você não tem vida no outro lugar. Não existe vida no outro lugar. Só nele. Então ele diz que o objetivo da palavra é te ajudar a você se livrar dessa miséria e pressão que está sobre o mundo. Ele preparou algo para mim e para você. E se você perguntar para qualquer crente dentro de uma igreja, ele vai falar um monte de versículos de cor para você. E vai dizer, esse versículo eu conheço. Está no livro tal da Bíblia, capítulo tal. Ah, esse versículo também, quando eu fazia escola dominical, a professora disse, eu decorei. Eu estou com 60 anos, mas eu lembro desse versículo. Mas Deus não quer que você decore versículos. Deus quer compartilhar a verdade com você e te ajudar a entrar nela de tal maneira que Ele te liberta. É diferente. Então, quando Jesus mostrou essas terras, esse solo, Ele estava dizendo, qual é a condição que se encontra o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? O que é que tem te levado a não desfrutar de comunhão comigo, filho? Ele pergunta. Como é que está o teu coração? O que é que impera no teu coração? É o medo da perseguição? São as tribulações que estão vindo? Ou é os cuidados da vida? Ou a ambição? Por outras coisas? Ele está dizendo, o que é que está impedindo que eu possa me fazer conhecer na tua vida? O que é? O que é que tem feito você a querer deixar a casa que eu preparei para você? Que não é esse salão, que não é igreja nenhuma, mas que é o lugar de relacionamento no teu dia a dia com Ele. É a tua comunhão com Ele. O que é que tem feito você se ausentar dessa casa? É isso que ele está perguntando. Então, quando ele falou sobre o Espírito Santo, ele usou um termo assim, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque ele sabia que quando ele ressuscitasse ao terceiro dia e fosse para o Pai, os discípulos iriam se sentir abandonados. E se sentiram realmente. Por isso que uns pegaram o caminho de Emaús, outros voltaram e foram pescar, outros tentaram se esconder, porque eles falaram, cadê aquele apoio que nós tínhamos? Cadê aquela presença? Cadê aquele cuidado? Cadê o nosso Pai? Seria isso que estariam perguntando. Mas ele já tinha dito um pouquinho antes e falado, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar alguém que vai continuar ajudando vocês a andarem com a palavra da vida. Você entende porque Jesus gastou 3 capítulos de João, 14, 15 e 16, falando do Espírito Santo? Dizendo, ele vem como consolador, ele vem como ajudador, ele vem como fortalecedor, ele vem como amigo fiel, ele vem como o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. Qual a verdade? As promessas. O Espírito Santo quer ministrar as promessas de Deus dentro do teu coração e te ensinar, tanto eu como você, a desfrutar, a comer dessas promessas, a ter vida em abundância. Só que nós nos esquecemos que o nosso inimigo não vai aparecer de rabo e chifre. Ele se apresenta dessa maneira aqui. Os cuidados desse mundo, os cuidados da vida, as ambições,
Ah, irmão, então eu vou ter que parar de trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Não estou mandando você parar de trabalhar e nem incentivando o jovem a não trabalhar. Jovem tem mais é que trabalhar. Às vezes tem um irmão aqui que comenta comigo, eu não vou falar o nome dele, mas a gente conversa e fala, o jovem quer casar, mas não quer sustentar a casa. Lembra de uma coisa, se você for casar, você vai arrumar uma mocinha bem bonita, né? Vai tirar ela lá da casa do pai e da mãe dela, onde ela não trabalha, ela tem tudo do bom e do melhor. Aí você leva ela para lá, casa, e todo dia amanhece, você está lá de braço cruzado e vai tentar comer lá na casa do sogro. Não é isso que a palavra está falando. A primeira coisa que ela fala é deixará o pai e a mãe, e os dois serão um só, serão uma nova família. E o homem tem a função e a responsabilidade de sustentar esse lar. Então o jovem, antes de pensar em casar, arruma um emprego. Ah, irmão, mas eu estou orando para saber qual vai ser o meu ministério. Você tem que orar para conhecer Deus, para ter comunhão com Ele. Esse é o primeiro objetivo. E entender que se um dia você for servir a Deus, você não vai poder ficar na sombra da tua mãe e do teu pai, sair pregando o evangelho e depender do recurso que Deus traz para tua mãe e para o teu pai. Você não vai poder ser peso nem para tua mãe, nem para o teu pai, para ninguém. A tua dependência vai ter que vir de Deus. Fé não é escorar nas pessoas e depender das pessoas. Fé é depender de Deus. Como que você vai apresentar um Deus que cuida de você para os outros, se você não acredita que Ele cuida de você? Então o ministério não é explorar as pessoas, não é ficar pedindo dízimo. Servir a Deus não é ficar tirando dinheiro do bolso das pessoas. Servir a Deus não é ficar pegando e usando a palavra para acumular riqueza. Isso é comércio, não é servir a Deus. Igreja não é empresa, igreja é o corpo de Cristo. Ele suprirá sempre cada uma das tuas necessidades, porque Ele é fiel. E para você ser abençoado e próspero por Deus, você não tem que ser rico nos parâmetros do mundo. Você tem que conhecer o teu Deus. Isso é a maior riqueza que tem. Então atenta bem nisso. Deus não está interessado no teu dinheiro, irmão. Ele está interessado no teu coração. Porque Ele mais quer você ter comunhão com Ele. E quando você entender que Ele cuida de você, a hora que você for colocar e semear na obra de Deus, você vai fazer por amor a Ele e por gratidão a Ele. E não porque alguém mandou você enfiar a mão no bolso. Mas não é nisso que eu queria ficar, não. Volta em Marcos lá novamente. Marcos capítulo 4, versículo 20. E os que recebem a palavra, a semente, em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Você entende a diferença entre você ouvir a palavra e você receber a palavra? É que aquele que recebe, ele dá fruto. Ou seja, a palavra começa a efetuar mudanças na vida dessa pessoa. Se a nossa vida não está mudando, se as coisas estão enroladas, e nós estamos culpando o mundo inteiro por causa disso, é que tem algo errado. É porque a palavra não está ocupando o lugar que ela deveria. Porque quando a palavra entra, ela gera vida. E quando Jesus está falando aqui em Marcos sobre solo, ele está dizendo que tem alguém que veio para preparar esse solo. Você não pode preparar, por mais que você queira. Às vezes você até cria uma aparência de espiritual, mas logo desmorona. Às vezes pode até colocar um rótulo, pastor, evangelista, pregador, mestre, mas aquilo logo também esvai. Às vezes você até tenta impressionar as pessoas com a tua maneira de vestir, mas também não funciona. Esse não é ambiente e nem condição para uma semente germinar. A condição, Jesus está dizendo que é um solo preparado, cultivado. Então ele disse que tem alguém que vem semear.
nesse solo, lá no começo. E esse alguém é o Espírito Santo. Só que nenhum agricultor semeia sem preparar a terra. Ele primeiro precisa preparar. Ou você vai pegar um terreno árido, cheio de pedras e de espinho, vai acontecer o que Jesus disse, a semente não vai produzir vida, nem fruto. Quem já trabalhou na roça aqui, ou morou em sítio ou em cidade pequena, já deve ter visto alguém passar o arado na terra. Hoje passa muito com trator, mas é bonito bonito e mais trabalhoso, né? Bonito para quem estava vendo. Mas quando trabalhava com o cavalo puxando o arado. Por quê? Qual é a primeira coisa que o arado faz na terra? Ele rasga a terra. Ele precisa quebrar a resistência daquela terra. Ele precisa deixar ela em condições para que, quando chover, ela fique fofa e dê condição para a semente crescer, germinar. Quando você começa a realmente decidir passar tempo com o Espírito Santo, tem um momento de resistência na nossa vida, onde parece que orar em línguas 20 minutos é como você passar 10 horas numa tortura incrível, que dá vontade de você correr para qualquer lugar, menos orar aqueles 20 minutos. Você já notou? É a hora que você lembra de qualquer coisa. Por quê? Porque é o que Jesus estava dizendo. As terras, o solo está resistente. Tem pedra. Tem alguém o tempo todo ali tentando roubar a tua perseverança, o teu desejo de andar com Deus. Tem espinheiros. Então, no início, o Espírito Santo vai quebrando essa resistência. Ele vai abrindo condição no teu coração e no meu para receber a semente. Então, quando o Espírito Santo consegue, de certa maneira, ter um avanço dentro de nós, ele começa a trazer entendimento para você. É quando você, depois daquela pressão, parece que entra numa tranquilidade, né? Numa paz. Por que eu não estou preocupado? Não é assim? Oh Deus, a semana passada foi um inferno, mas hoje parece que está tudo diferente, está tudo tão tranquilo. E parece que você já tem mais facilidade para ler a Bíblia. Você não conseguia ler um capítulo, hoje você já leu 3 capítulos. E você não orava 20 minutos em línguas, hoje você orou 1 hora e já está até dando vontade de orar mais. É o momento onde ele consegue fazer você se aquietar. E lá no Salmo diz, aquietai, e você vai saber que eu sou Deus. Ou seja, eu vou poder me revelar para você. Só que quando a plantinha começa a crescer, e você começa a zelar por essa planta, ou seja, você começa a se firmar naquela verdade que foi plantada no teu coração, vem alguém querer colocar praga ali. Vem os gafanhotos querendo devorar. Vem as ervas daninhas querendo crescer de novo. É por isso que nós precisamos estar o tempo todo orando em línguas, porque o Espírito Santo vai arrancando para que a palavra cresça dentro de você. Ele vai cuidando para que esse ambiente fique conservado, para que a palavra produza fruto dentro de você. Então, não é orar em línguas 1 semana, ou 2 dias, ou orar e conseguir uma quietude e depois parar de orar, porque logo vem o teu inimigo. E quanto mais você orar em línguas, mais essa palavra vai produzir condição, fruto dentro de você, de tal maneira que ela te estabelece e você começa a ter uma firmeza em Deus que você nunca teve antes. Oh Deus, agora eu estou conseguindo crer realmente que o Senhor me sara, Deus. Deus, eu não consigo mais me abalar porque eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Há uma consciência. Não é que não vem o problema, não é que não vem o ataque, mas você está fundamentado no que Deus diz. Essa é a diferença. Você está conhecendo a verdade e ela está te livrando do medo e do domínio que há sobre esse mundo. Deus está podendo preservar você. É só Ele que pode te preservar. Ele cuida de você, Ele ama você. Ele não quer ver você como um perdido lá fora. Ele quer você dentro da casa dele, dentro dos cuidados dele. Ele quer você com Ele.
E quanto mais você ora no Espírito, mais o Espírito Santo preserva você. Mais ele te segura pertinho de Deus. Mais ele revela o que Jesus é através da palavra. Ele cuida de você. Mas precisa orar, irmão. Precisa querer orar. Então, quando você está orando no Espírito, o Espírito Santo está arrancando as coisas daí de dentro, que não presta. E está tentando trazer a verdade, aquilo que Jesus é para você e plantar aí dentro. E você fala, oh, como está sendo bom conhecer Deus agora. Eu nunca conheci Deus dessa maneira. Agora eu sei que Ele me ama. Eu achava que Deus tinha se esquecido de mim, mas Ele cuida. E aí vem logo o desejo de dizer, obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te amo, Jesus, porque o Senhor cuida de mim. O louvor começa a florar. Porque o reino de Deus, o apóstolo Paulo disse que ele é 3 coisas. Justiça, Jesus é a tua justiça. E quando você começa a desfrutar e entender esse cuidado, ele é paz, ele é descanso, é regozijo. E quando você começa a desfrutar dessa paz, ele gera a alegria do Espírito Santo, que começa a brotar como louvor nos teus lábios. Louvor, diz em Hebreus, que confessam o teu nome, Senhor. Então precisamos fazer isso. Abrir esse espaço para o Espírito Santo, para a palavra de Deus. Precisamos fazer isso. Amém?